E então, vamos continuar aqui. Agora vamos entender a diferença entre curativo e cobertura. O curativo nada mais é que o processo de limpeza da ferida, tá? Que envolve desbridamento e também a seleção da cobertura e ou seleção do tratamento tópico do local. Ou seja, o curativo nada mais é que a limpeza da ferida e a escolha de quais os utensílios ou quais antissépticos, quais os remédios, digamos assim, o qual vamos utilizar para passar na ferida até então, tá? Agora a cobertura nada mais é que todo material ou substância ou produto que se aplica na ferida, com a finalização do curativo que forma uma barreira física capaz de, pelo menos, cobrir ou proteger o leito da ferida até então. Beleza? Sendo que o curativo é a limpeza, a retirada de toda a sujidade e tudo mais, a escolha da cobertura, tá? Mas a cobertura nada mais é que tudo aquilo que nós vamos passar na ferida para ajudar na cicatrização. Beleza? Entendendo o que é a diferença entre curativo e cobertura, se eu perguntar na prova, tá aí mais uma pergunta boa aí para a prova. Beleza? Vamos lá. O curativo ideal. O curativo ideal temos que entender sobre a limpeza da ferida, tá? Temos que limpar todo o leito da ferida até então, protegendo a ferida de impactos mecânicos. O curativo ideal vai ser aquele que mantém o meio úmido, porque se nós deixar o leito da ferida, quando eu falo leito da ferida, não é um leito, não é uma cama, é o leito em volta ou na ferida em si, tá? A ferida, dentro da ferida, enfim. Temos que manter o meio úmido, ou o leito da ferida úmido, porque se nós deixarmos esse leito ressecado, literalmente algo que está ressecado não tem umidade e automaticamente não tem o quê? Uma boa circulação. Se não tem uma boa circulação, aí automaticamente vai ficar mais o quê? Mais ressecado, uma estrutura de tecido mais sujo, digamos assim. Então automaticamente vai favorecer a presença de esfacelos e outros tecidos, até tecidos que não seriam os tecidos ideais de uma boa cicatrização, tá? Sendo assim, o curativo ideal também tem que prevenir a contaminação exógena, ou seja, de acordo com eu faço o curativo e coloco a cobertura, ele tem que prevenir de contaminação exógenas, ou seja, contaminação externa do meio do ambiente, ou usar um pano sujo. Temos que utilizar coberturas que vão ser o que? De preferências estéreis, tá? Além de tudo, o curativo ideal tem que absorver as secreções as quais colocamos os materiais para ter a absorção dessas secreções em excesso, caso tenha excesso de exudato. O exudato nada mais é que o líquido que a ferida solta, digamos assim, por conta do próprio processo de cicatrização. Mas quando tem excesso de exudato, esse exudato pode ser purulento também, onde tem excesso de células mortas, então consequentemente vai ter a proliferação de micro-organismos ali, células de defesa nossa mortas cada vez mais, e consequentemente vai ficar um odor característico mais fétido, e enfim, comprovando a ferida de o que? Em aspecto de limpeza, ela seria contaminada, tá? E infectada, consequentemente. Que mais? Um curativo ideal, ele deve imobilizar o membro afetado, tá? Para que não tenha um movimento em excesso, porque quanto mais você mexe... Por exemplo, se eu arrancar todo o tampão do meu braço, principalmente na dobra aqui, ó, na junção da mão e o meu antebraço, se eu não favorecer digamos assim, a imobilização, quanto mais eu ficar mexendo aqui, ó, mais essa região na dobra da junção não vai cicatrizar de forma rápida. Então automaticamente eu tenho que favorecer uma imobilização para que aquele tecido consiga cicatrizar de dentro para fora de forma mais rápida possível, tá? Eu tenho que promover conforto físico e psicológico para o paciente, porque principalmente quando se trata da face, todo mundo, principalmente nós seres humanos, estamos muito ligados à nossa feição, à nossa característica física, até porque o rosto hoje em dia, o sorriso, enfim, a face é o cartão postal de uma pessoa, né? Então a pessoa ligada muito à vaidade até então, quando tem ferimentos em relação à face, fica muito, digamos assim, abalado psicologicamente falando, porque tem medo de ficar cicatrizes, como por exemplo queloide, enfim, outros tipos de feridas até mais agressivas e consequentemente gerar uma deformação. Então temos que promover o conforto
do paciente, tá? Em relação ao curativo, e também trazer mais tranquilidade para o seu psicológico até então. Realizar o desbridamento da ferida, caso necessário, por exemplo, a retirada de esfacelo, retirada de tecido necrótico, lembrando que se for tecidos cuja abrangência não seja tão grande. Se for tecido muito grande, aí esses tecidos necróticos são retirados cirurgicamente falando, pelo próprio médico, tá? São médicos cirurgiões que vão retirar essa estrutura necrosada e deixar o tecido vívido, que seria o tecido vermelho, mais rosado, enfim, todo o processo de cicatrização até então. Temos que promover o isolamento térmico, ou seja, promover um enfaixamento de forma que não deixe aquela ferida perder calor, porque se nós deixarmos a ferida exposta, se for uma ferida profunda, nós podemos perder calor por meio da ferida e automaticamente a ferida ficar ressecada, gerando proliferação de micro-organismos e até mesmo presença de tecidos de esfacelo e outros tipos de tecido que nós vamos falar agora para vocês. Além de tudo, tem que permitir a troca gasosa. Tem que ser um enfaixamento, mas as faixas não têm estruturas, digamos assim, de ligação, onde tem um buraquinho entre uma linha e outra. Automaticamente isso favorece o quê? A troca gasosa, do mesmo jeito das gases que são colocadas. As gases também é cheio de furim, literalmente para favorecer a troca gasosa dessa ferida. E além do mais, temos que permitir a sua troca sem causar traumas na ferida e também na sua pele ao redor. Então o curativo ideal é aquele que, mesmo eu tendo feito o curativo, na hora que for retirar para trocá-lo, aquele curativo que não gera trauma, ou seja, não fere novamente, é o curativo mais ideal, tá? Então, de preferência, temos que ter cuidados no momento de retirar para fazer a troca de um curativo com outro, por conta justamente dessa idealidade em relação com a busca perfeita do curativo ideal, tá bom? No mais, vamos aqui, ó. A limpeza da ferida. Como eu falei para vocês, temos que minimizar os traumas. Como assim, professor? Não esfregar a ferida granulada. O que seria um tecido de granulação, professor? Nada mais é que aquele tecido que está iniciando a cicatrização com junção de novos vasos, criação de novos vasos, conhecido como neoangiogênese, enfim. Tem outros processos que acontecem aí, digamos que o processo fisiológico da ferida, do tratamento da ferida. Eu não vou falar a fundo para vocês porque é algo que fica mais específico para quem faz o curso superior. Mas o técnico tem que saber, no máximo, digamos assim, o ligeiro para que nós possamos praticar uma técnica ideal. Tá? Não temos que esfregar a ferida para não retirar esse tecido de granulação. Não devemos usar sabão ou antissépticos para limpar a ferida, exceto em casos que tenha necessidade conforme indicação médica, tá? E limpar as feridas através de irrigação. Como assim, professor? Irrigação seria com presença de soro fisiológico, de preferência aquecido e enfim. A força, qual a força que eu devo aplicar no momento da troca desse curativo, professor? Na limpeza desse curativo. Devemos fazer uma força hidráulica adequada em 8 PSI. O que seria isso, professor? É uma unidade de medida, mas enfim, seria uma limpeza aqui, ó, a qual não gera lesões, tá? Literalmente uma limpeza mais superficial até então. Acima de 15 PSI já temos o que? Danificação de tecido e automaticamente exposição de vasos e rompimento dos mesmos e consequentemente pode ter sangramento, tá? Abaixo de 8 PSI aí já seria uma limpeza não ideal, porque vai ser uma limpeza prejudicada. Você limpou literalmente o grosso, não limpou de forma profunda como deveria e automaticamente deixou sujeira ali dentro do leito da ferida. Então temos que limpar de forma que limpa toda a ferida de forma delicada, mas não delicada demais, sempre buscando o meio termo, tá? E com que irrigar para obter a força correta, professor? Devemos irrigar sempre com a seringa de 20 ml e uma agulha de 12, por exemplo, a 40 por 12, tá? Que no caso seria uma agulha, um scalp 18G, agulha 18G, ou o soro 0,9%, o soro fisiológico mais conhecido, em frasco de 125 ou 250 ml, dependendo do leito da ferida. Se for uma ferida qual o seu leito é muito grande, extenso,
Às vezes você pode usar até um frasco de soro de 500 ml aí para realizar todo esse curativo de forma ideal, tá? Porque se é uma ferida extensa, automaticamente, digamos que é uma ferida que tem tumerações muito grandes aí, no caso, profundidade muito alta, tem grande quantidade de tecido de exudação, então temos que retirar todo esse exudato, toda essa secreção purulenta, deixando a ferida limpa para então que possamos aplicar os tratamentos ideais, como pomadas, pó, enfim, alguns outros tipos de tecidos, os quais vamos falar de cada um deles aí pra vocês, escolhendo a melhor cobertura de acordo com a ferida até então, tá ok? Vamos lá, continuando. Temos que aquecer o soro fisiológico sempre na temperatura ideal para as reações químicas, sendo de 36,4 graus Celsius até 37,2 graus Celsius, que no caso seria a temperatura ideal do nosso corpo, tá? Se a temperatura variar, o processo celular pode ser prejudicado ou até interrompido. Ou seja, se você trazer uma temperatura muito alta, você pode queimar e matar aquelas células que estão iniciando o seu ressurgimento, o seu renascimento, o processo de neoangiogênese, ou seja, formação de novos vasos. Então, com isso, temperatura muito alta pode provocar uma queimadura e literalmente essas células morrerem, passar por todo o processo de desvitalização novamente e ter que passar por tudo de início da cicatrização, iniciando lá do início, tá ok? Os antissépticos são contraindicados para feridas crônicas, tá? Porque eles se tornam tóxicos, como por exemplo o álcool 70, polvidina, iodato, são tóxicos para o tecido de granulação e retardam o processo cicatricial. Tá bom? O uso de um antisepsia da pele íntegra ao redor da área de implante de drenos, catéteres, fixadores, entre outros, é importante. Por exemplo, utilizar álcool 70 em volta da ferida, em volta de catéteres como, por exemplo, os fixadores externos, que são aqueles que, por exemplo, cirurgias traumáticas, no caso que tem fraturas e precisa colocar aquele espino que fica para fora, literalmente esses são o que? Os fixadores externos. Em volta desses fixadores temos a necessidade de passar álcool 70 ou polvidina iodato, tá? Clorexidina alcoólica, porque literalmente são antissépticos que vão favorecer a cicatrização e automaticamente não deixar com que tenha proliferação bacteriana e que elas não entrem para dentro das estruturas das feridas até então. Sigam aí os próximos vídeos, tá ok?